O Lar do Recolhimento Jesus Maria José, Mónicas, celebrou os seus 275 anos de existência. Esta instituição inicialmente tinha como objetivo abrigar mulheres que eram marginalizadas ou excluídas da sociedade. A permanência destas nos primeiros anos era apenas temporária. Com o passar dos anos e com o envelhecimento, esse espaço passou a ser um lar de idosos. Atualmente, acolhe 55 utentes. Cada vez mais a nossa população está mais envelhecida e obviamente que precisamos cada vez mais de respostas para os idosos, para a terceira idade. Infelizmente este lar só tem a resposta para pessoas do sexo feminino e obviamente a necessidade é tanto para homens como para mulheres. No entanto, já é uma resposta importante. Nós temos 55 vagas para internamento provisório e definitivo. Temos uma vaga para internamento provisório e 54 de internamento definitivo. E damos resposta a pessoas a partir dos 65 anos de idade e que tenham necessidades. Cada vez são mais na nossa ilha em particular e, como sabemos, no resto do país. Por isso, sim, nesse sentido é uma resposta bastante importante. Com um contato diário, utentes e cuidadores deste lar mantêm uma relação de respeito e admiração. Nós sempre tivemos uma relação muito próxima, colaboradores, utentes, equipa técnica, porque a instituição não é tão grande quanto isso. Ainda são 55 pessoas, mas acaba por ser um ambiente até bastante familiar. Sempre foi assim, mesmo até com os próprios familiares das utentes. Obviamente que esta fase de pandemia acabou por nos distanciar mais um pouco, porque a relação era também bastante próxima com os familiares dos utentes, que vinham cá diariamente e que conviviam até bastante, tanto com os seus familiares como com os restantes utentes e colaboradores. Daí sim, o nosso princípio é este, uma vez que a instituição tem que ser vista como uma casa das pessoas, é essa também a nossa intenção, é transformar o lar é a segunda casa. E nós acabamos por ser também um bocadinho família toda uns dos outros, temos uma relação bastante próxima e somos as pessoas que estão aqui mais presentes, até porque temos várias pessoas que já não têm muita família presente e alguns, pela história também da ilha, que vivem fora em outros países e que vêm cá sós praticamente quando têm possibilidade. Após 275 anos de atividade e muitas histórias vividas, diversas foram as alterações nesta habitação. Inicialmente este era um lar que se destinava a acolher senhoras apenas, mas senhoras que fossem de alguma forma marginalizadas ou desprezadas pela sociedade, nomeadamente mães solteiras, viúvas, enfim, qualquer mulher que estivesse numa situação mais desfavorecida podia ser aqui acolhida. No entanto, elas não vinham para permanecer sempre, ou seja, vinham cá durante algum tempo com o objetivo de reorganizar as suas vidas. Tinham direito a um quarto, a uma boca de fogão, que era mesmo assim que se designava, e dividiam a casa com todas as outras senhoras que se encontravam nas mesmas condições e eram responsáveis pela manutenção do edifício. Cada uma mantinha a sua área particular e colaborava na manutenção das áreas comuns. Obviamente que ao longo do tempo as pessoas começaram a ir ficando, as senhoras cada vez mais acabaram por ir ficando durante mais tempo e foram envelhecendo. Isto acabou por naturalmente manifestar a necessidade de dar outro tipo de resposta e foi aí que passou a ser lar de idosos, como é conhecido agora, e que obviamente exigiu contratação de mais funcionárias, porque inicialmente havia apenas uma encarregada para organizar a instituição, passou-se a ter que contratar mais funcionárias para prestarem apoio às utentes, deixou de haver as tais copas com os fogões para uso de cada uma e passámos a funcionar exatamente como uma estrutura residencial para idosos, como é conhecido atualmente. Maria José Rocha já integra esta família há algum tempo. Conta-nos como surgiu a possibilidade de fazer do Lar das Mónicas a sua casa. Eu vim aqui para o lar porque a minha filha trabalha e depois tinha as minhas próteses para ser operada por causa dos joelhos. Tinha que vir para aqui porque ela, para ir comigo para o hospital, para trás e para a frente, fazer fisioterapia, não conseguia. E depois tive que vir para aqui. Mas estou bem aqui, gosto de estar aqui. Eu até quando ela falava comigo, ela dizia assim: minha mãe gosta de estar aqui, estou aqui, como coisa que estivesse numa pizza, não é bem assim, num hotel, com muita limpeza, as empregadas, gosto muito delas todas, as doutoras,
gosto de toda a gente. A rotina por vezes pode se tornar-se repetitiva. A procura por atividades é necessária para que seja possível distrair e passar o tempo. Às vezes a gente joga cartas, às vezes quando era de qualquer coisa para fazer, na altura que foi para fazer para Páscoa, fizemos coelhinhos, fizemos várias coisas de agulha, eu aqui ia mais para a agulha. Quando era outras coisas para costura, fazer bainhas, certas coisas, eu ia para essas coisas. Tirado disso, a gente tem desenhos para fazer durante o dia, a gente faz desenhos e às vezes vem uma senhora que é da Câmara, que vem cá até à segunda-feira, ou à sexta, ou à segunda, tem um dia que ela vem cá. Também com trabalhos para a gente desenhar ou fazer contas. Pois as que gostem mais de desenhar vão para os desenhos, as que gostem mais de fazer para a escrita, vão para a escrita. Durante a cerimónia de celebração, Marcelo Rebelo de Sousa deixou um recado para todos os presentes. Devido à incompatibilidade da agenda, não pôde estar presente, mas deixou as suas felicitações. Mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República, por ocasião do 275º aniversário do Lar do Recolhimento Jesus Maria José. Caras e caros amigos, foi com grande alegria que recebi o convite para a celebração do 275º aniversário do Lar do Recolhimento de Jesus Maria José Mónicas, sabendo que, em mais de 2 séculos e meio de existência, é a primeira vez que o comemoram. Infelizmente, não me será possível estar fisicamente presente, mas não poderia deixar de me associar através desta mensagem. E com ela deixo 2 palavras. A primeira, para reconhecer o trabalho realizado nestes 275 anos de vida. Um trabalho de dedicação solidária à comunidade onde se integra, em Angra do Heroísmo. E mais amplamente à comunidade terceirense, sempre com a preocupação de apoiar e de cuidar dos mais vulneráveis ou dependentes. Olhando para esse passado, poderemos dizer que muito mudou nas respostas oferecidas, nos cuidados prestados, nas instalações disponibilizadas. Mas o princípio primeiro de solidariedade mantém-se enquanto traço distintivo e irá manter-se nesse que é o desafio de futuro, porque as datas, como as que hoje se assinalam, servindo para celebrar o passado, servem também para perspectivar o futuro. E é nesse futuro, no apoio e no cuidado a tantos outros compatriotas, que continuo a contar convosco. Com essa palavra de estímulo e de futuro, deixo também, e mais uma vez, os parabéns pelos 275 anos aos funcionários, utentes, equipas técnicas e diretivas do Lar do Recolhimento Jesus Maria José. O presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo esteve presente e prestou as suas congratulações. Eu queria, em nome do município, saudar esta instituição pelos seus 275 anos. São muito poucas as instituições desta nossa terra que atingiram esta tão proveta idade. E esta idade não é acaso. Quando as instituições são capazes de sobreviver às grandes mudanças sociais que foram acontecendo ao longo dos séculos, é um sinal claro que 2 coisas aconteceram. Por um lado, a sua missão é uma missão que se manteve atual, e isso atesta claramente do enorme e importantíssimo papel que estas instituições de solidariedade têm tido e continuam a ter na nossa sociedade, e por outro, é sinal que ao longo destes quase 3 séculos houve gente empenhada que deu do seu tempo para dirigir esta casa, para recolher os recursos e administrar os recursos necessários ao seu funcionamento. E, portanto, esta é uma casa que tem este peso histórico e que tem esta demonstração de valia. E é nesse sentido que nós hoje aqui estamos e é nesse sentido que nós hoje devemos celebrar estes 275 anos. Celebrar este passado de serviço à comunidade, este passado que é, no fim de contas, uma glória para a nossa terra, porque é um passado de perenidade. Esta casa nasceu antes do liberalismo, atravessou a desamortização dos bens e tudo o que aconteceu naqueles anos difíceis que seguiram à Guerra Civil, atravessou a monarquia, atravessou a Primeira República, enfim, passou por todo este percurso histórico com todas estas profundíssimas mudanças sociais e cá está ela, pujante e cheia de vida. E aí, celebrando este passado, que nós temos que pensar no presente e no futuro. E o presente continua a ser um presente de serviço. Esta é uma casa que continua ao serviço da comunidade e que presta um trabalho inestimável àqueles que mais precisam. E, na verdade,
quando se chega aos últimos anos da vida, particularmente quando não se têm as condições materiais que permitam garantir uma independência pessoal, que com certeza muitos desejariam ter, estas casas continuam a ser a resposta melhor, a mais adequada, aquela que é capaz de receber com carinho, com um ambiente que continua a ser acolhedor, aqueles, neste caso aquelas, que mais precisam desses serviços nos anos finais da sua vida. E esse é um trabalho que ganha nos nossos dias uma ainda maior atualidade. Uma maior atualidade porque somos cada vez mais aqueles que nos encaminhamos para as idades mais avançadas e porque também aquilo que são as exigências da vida de hoje levam a que as famílias tenham uma disponibilidade bem menor do que tinham antigamente para manter nas suas casas as pessoas no final de vida. De facto, hoje nós estamos perante famílias em que homens e mulheres trabalham, homens e mulheres estão fora de casa e, obviamente, isso não é compatível com aquele cuidado e aquela assistência que em tempos era possível dar nas nossas próprias residências. Neste contexto, estas casas, se alguma coisa lhe aconteceu, foi ganharam uma ainda maior atualidade e são cada vez mais necessárias. E por isso é de saudar que esta se mantenha tão vigorosa, passados 275 anos da sua fundação, que ela se mantenha tão certa nos seus objetivos e continue a ser uma porta aberta para aquelas que mais precisam. Isso é, obviamente, algo que enriquece a nossa cidade, o nosso concelho, a nossa ilha, e eu queria, em nome do município, saudar os seus dirigentes e apresentar-lhes o nosso agradecimento por este trabalho que fazem a todos nós. Porque, na verdade, este é um serviço que é prestado a toda a coletividade. Todos nós temos as nossas famílias, todos nós vamos envelhecendo e todos somos potencialmente candidatos aos serviços destas casas. E é nesse contexto que eu dou os parabéns ao Sr. Presidente, à sua direção e desejo grande prosperidade e que se cumpram pelo menos outros tantos. Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional dos Açores, também prestou as suas saudações. Senhoras e senhores convidados, é com enorme gosto que o 13º Governo Regional dos Açores se associa aos 275 anos desta instituição. Uma instituição que tem oferecido o melhor de si no cuidado que presta aos mais frágeis. São quase 3 séculos de história, uma história de evolução, de crescimento e de amadurecimento à resposta que deu e dá às suas utentes. Com uma intervenção dirigida às mulheres, o recolhimento de Jus Maria José é um orgulho de responsabilidade, quer no passado, quer no presente e certamente o será no futuro. Apesar das desigualdades a que inúmeras mulheres foram sujeitas, e são sujeitas, é bom saber que existem instituições que assumem a preocupação de cuidar e de olhar por elas. Esta é, pois, uma IPSS promotora da inclusão social e da diferenciação positiva. O presidente da instituição agradece a presença nesta data tão significativa. Refere ainda a importância do lar e de toda a sua história e os desafios que tem de enfrentar. É uma honra ter-vos todos aqui neste dia tão especial para nós. A longevidade do Lar das Mónicas, mergulhada na cintura de 700, e a sua nobre missão informam um grande sentido de responsabilidade na persecução do fim para o qual foi projetada e que coexiste com a necessária e imperiosa flexibilidade e adaptação à contemporaneidade. Estas duas cambiantes não se afiguram necessariamente como antagónicas, mas como um desafio permanente de corresponder às fragilidades e mudanças da sociedade atual, sem perder de vista a sua missão primordial, radicada nos propósitos da sua fundadora. A este legado que chegou até nós, junta-se um percurso feito no sistema de voluntariado dos corpos dirigentes, que abnegaram de tempos das suas vidas e da sua participação em outros quadrantes, familiar, social, entre outros, para se dedicarem à tão nobre missão de garantir dignidade às utentes desta instituição, numa fase das suas vidas que requer mais apoio e acompanhamento. A instituição que nós vemos hoje não se assumiria apenas no trabalho desenvolvido na atualidade, como é óbvio. É, pois, um processo cumulativo de dedicação, asseio e, por que não dizê-lo, de amor ao próximo sem espera de retorno. Não estaríamos como estamos
e não chegaríamos onde chegamos se não fosse todo esse percurso feito ao longo destes 3 séculos de existência, esta doação de várias pessoas que viram neste lar das Mónicas uma nobre valência de humanismo e de solidariedade com o impacto na sociedade. É precisamente das necessidades e das fragilidades da sociedade que instituições deste cariz se assumem como parceiras indispensáveis na resposta social e, não raras vezes, sucedâneas da ação do Estado no domínio da solidariedade social. Esta substituição ao papel do poder público, que instituições como o Lar das Mónicas acabam por levar a cabo, deveria ter uma significância estreita de apoios e de reciprocidade para com os seus corpos dirigentes, sem que disso fosse necessário recorrer a pedidos adicionais. É certo e incontornável que muito já foi feito no domínio político para salvaguardar os necessários apoios a estas instituições, contudo, ainda se poderá ir aprofundando as parcerias, tornando-as mais profícuas e menos assimétricas no que respeita ao processo de solicitação de apoios. Neste sentido, não será necessário relembrar os custos que estão inerentes ao cuidado das pessoas que desta condição necessitam. A premente condição de dar aos nossos utentes a melhor dignidade e cuidado nesta fase da sua vida impõe-se não como capricho, mas como meio incontornável, norteado por um sentido de humanidade e zelo que pessoas nestas circunstâncias merecem. Os dados recentes dos últimos censos revelam um crescimento do número de idosos no nosso país e um desequilíbrio entre o rejuvenescimento e o envelhecimento da nossa população. Várias são as causas apontadas como a baixa natalidade e o aumento da esperança de média de vida. Conhecemos esses dados e esta enorme realidade. O investimento e acompanhamento das necessidades de instituições como o Lar das Mónicas são por demais evidentes, trazendo benefícios para o próprio sistema de saúde, pois idosos bem cuidados são pessoas menos propensas a medidas de remedio que teriam de encontrar nos nossos hospitais acolhimento para os seus males e indisposições físicas. Por isso, assim, este lar do recolhimento, como tantos outros, não se inscrevem numa ótica de encargos para o erário público, nem tampouco num estorvo para as políticas orçamentais. É antes, pois, um parceiro do poder político disposto a coadjuvá-lo no seu dever de assistência aos cidadãos e, neste caso em particular, às idosas que necessitam destes serviços. A privilégio do voluntariado, os corpos diretivos do Lar das Mónicas assumem-se como património valioso, com a única pretensão de continuar o legado da sua fundadora, criando condições para que, tanto na atualidade como no futuro, continue a ser dada esta resposta à sociedade. Certamente que caberá a nós, enquanto instituição, projetar a sua missão e dar a conhecer o seu laborioso trabalho em prol do próximo. Por sua vez, a própria sociedade, enquanto lastro onde se implantou esta instituição, deverá reconhecer-lhe valor pela nobre missão de cuidar de pessoas que, pela sua condição, necessitam de um cuidado mais aprumado e indispensável à sua existência. O ser humano não é nem pode ser entendido como um fardo ou um entrave para a sociedade contemporânea. A longevidade da existência humana é uma realidade e não um pesadelo. Com estas senhoras do Lar das Mónicas, a sociedade torna-se mais rica e mais completa. Elas são um repositório de memórias e um alerta para a valorização da vida humana em qualquer etapa e em qualquer condição. Saibamos, pois, todos juntos, instituições, poder político e sociedade, continuar a lutar por criar condições para que a dignidade acompanhe os cidadãos até à finitude da sua existência. Na riqueza deste secular legado assistencial, que se aproxima dos 3 séculos, possa ser mantida e renovada com o seu sentido de missão, sempre presente, em prol de uma sociedade mais justa e mais humana. De acordo com os censos de 2021, a população idosa corresponde a 16,5% da população açoriana. Há cada vez mais a necessidade de apoios para esta faixa etária.